Boa tarde. Um bom Natal a todos, colegas. Muito gosto em estar aqui na mesa. Cabe-me aqui moderar esta mesa redonda Titulação e Tecnologia. Tenho aqui à minha esquerda o Sr. Dr. Jorge Silva, bastonário da Ordem dos Notários. A doutora Carla Mendonça, que tem atualmente função na estrutura de missão de expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado, é BUPI. A senhora Presidente do Instituto dos Registros de Inventariado, ao meu lado direito. E, por fim, a nossa colega Lénia, na extrema-direita, neste caso, não do Chega, mas daqui da mesa. O tema titulação e tecnologia é, sem dúvida, um tema de momento, é um tema importante, ainda mais potenciado pela pandemia e pelas dificuldades que todos estamos a sofrer na formalização ou na aproximação das pessoas para a realização de determinados negócios. E sem mais delongas, para depois tentarmos ter aqui um tempo para debate, pois embora estamos um bocadinho já fora do horário, mas vamos todos tentar ser um bocadinho breves. Portanto, isto é já uma ameaça a todos os presentes. Vou começar por ordem que enunciei, portanto, vou começar já pelo Dr. Jorge Silva, bastonário da Ordem dos Notários, a quem dou a palavra, não sei se quiser da mesa ou de onde lhe der mais jeito, como lhe der mais jeito. Aqui? Sim. Ok. Então, eu já cumprimento todos os presentes, começando pelo Sr. Bastonário José Carlos Rezende, que estava e que estou a vê-lo a descer a escada neste momento, e agradeço o simpático convite, pessoa com quem, desde que sou bastonário, temos trabalhado, cada um na defesa da sua dama, mas, acima de tudo, na defesa do interesse público e na construção de soluções que defendam o país, e a quem dou os parabéns pelo excelente congresso que está a organizar e do qual teve uma manhã que foi, para todos, bastante interessante, até porque vimos num momento pandémico, e acho que este encontro presencial é fundamental para todos retomarmos a nossa vida, e este congresso é um marco neste recomeçar da vida dos profissionais da justiça. Posto isto, e até temendo as ameaças aqui de quem preside a mesa, vou tentar ser breve. A minha intervenção vai se dividir essencialmente em dois pontos. Prende-se com as notas, ou pelo menos o meu entendimento negativo, daquilo que tenho da nova lei de atos à distância, e, por paradoxal que seja, a segunda parte da intervenção é o meu entendimento positivo da lei de atos à distância. A lei de atos à distância é, a meu ver, no momento em que se fala de titulação digital, não lhe vou chamar o elefante no meio da sala, mas é efetivamente o nosso referencial daquilo que será o futuro, que já não será o futuro, daquilo que será o nosso presente, porque se cumprir o desígnio disposto na lei, esta lei irá entrar em vigor muito brevemente. A titulação digital é para mim um amor antigo, pois iniciei a minha atividade como notário desde 2006 e tenho estudado o assunto, seja pela via académica, tendo estudado até Direito e Informática, seja pela colaboração em projetos privados de contratação e identidade digital, tendo fundado duas empresas que trabalham ativamente esta área, seja na parte da banca, da área da fintech, seja na área da contratação digital, e, portanto, conheço extremamente bem o problema do ponto de vista jurídico, enquanto notário, não apenas enquanto bastonário, porque, acima de tudo, independentemente dos cargos que exercemos, exercemos uma profissão e é essa que importa, seja enquanto, digamos, que empreendedor daquilo que são soluções que são hoje utilizadas do ponto de vista transversal na sociedade portuguesa e do ponto de vista da contratação digital, como sejam, por exemplo, a abertura de contas bancárias ou de contratação de crédito bancário à distância.
Nessa medida, e até por sendo eu conhecido por ser um entusiasta das novas tecnologias, que tenho perseguido na própria ordem do qual sou bastonário, a verdade é que, enquanto bastonário da Ordem dos Notários, a minha ordem emitiu 2 pareceres negativos às 2 propostas de lei. É logo uma das coisas interessantes que, possivelmente, a pandemia, com a pandemia muita gente não se apercebeu, é que foram aprovadas em Conselho de Ministros 2 leis de atos à distância. Já foi aprovada uma, que foi anunciada no ano passado, e agora foi aprovada uma segunda, que foi anunciada agora, e, portanto, presumo que a lei anterior se tenha perdido algures no Triângulo das Bermudas legislativo. Sou um apologista que se devemos encontrar consensos, tendo em vista o interesse público, mas, neste caso concreto, entendo que é por esse interesse público que, apesar das vantagens que esta lei trará do ponto de vista do aumento do número de atos praticados pelos profissionais da Justiça, que era dever da Ordem dos Notários chamar a atenção para aquilo que são os problemas da nova lei. Começo por fazer uma distinção muito basilar, que é, por vezes, no debate público desta lei, confunde-se contratação digital com contrato à distância. A contratação digital é algo que existe do ponto de vista do registro e notariado a nível europeu, de forma consolidada na Europa, não em Portugal, mas pelo menos há mais de 20 anos. Ou seja, há sistemas, como por exemplo o alemão ou o austríaco, que têm contratos digitais que são arquivados digitalmente, mas que são feitos presencialmente. Portanto, não são contratos à distância. Isso já existia e a possibilidade de nós utilizarmos um suporte diferente que não o suporte físico pouco ou nada altera a realidade que nós temos atualmente. Os portugueses, apesar de quase não utilizarem, a verdade é que têm nos seus cartões de cidadão, já há bastantes anos, certificados qualificados que são, segundo a legislação em vigor, meios de assinatura que lhes permitem dar um valor equivalente àquele que tem um reconhecimento notarial e foi assim que o legislador entendeu classificar. Para além disso, nós temos uma série de negócios jurídicos que já são, e de documentos jurídicos, que já estão em formato digital, como sejam o acesso ao registro predial online, o comercial online, e a chave nova digital e todas as outras formas de autenticação, assinatura e serviços disponibilizados e bem pela Agência de Modernização Administrativa e pelo Instituto de Registro e Notariado, sob a égide do Ministério da Justiça. Pelo contrário, como todos sabemos, nos atos à distância, a realidade é diferente, ou seja, não é uma questão de suporte documental e da forma de suporte, mas sim o facto de as partes não estarem, pela primeira vez, digamos que na história do país, um seu representante em que os poderes lhe foram conferidos de forma presencial ou o próprio, perante o titulador que vai fazer o contrato. A verdade é que, se quer queira, quer não, por mais que falemos numa revolução digital, é que não nos podemos esquecer que durante séculos isto foi feito de uma determinada maneira e estamos perante uma ruptura de paradigma, ou uma alteração de paradigma, que nos merece alguma reflexão do ponto de vista daquilo que são os tituladores e dos cuidados e das responsabilidades para os tituladores, e isso é um ponto importante para a ordem, porque no fim vamos ser nós, notários, advogados, solicitadores, conservadores, que vamos ser os intérpretes desta nova lei, que vamos aplicar esta nova lei e que vamos ser responsabilizados com base nesta nova lei, porque é exatamente isto que a lei confere, ou seja, ao titularmos e ao gravarmos a nossa imagem e a verificação de vontade das partes, que depois será, por exemplo, para efeitos de impugnação, esta nossa intervenção será avaliada para uma série de fins, não apenas civis, ou seja, da avaliação se o negócio jurídico é válido ou inválido, mas também do ponto de vista penal, nos casos em que a impugnação, e muitas vezes acontece, incluir uma série de matérias sobre adulteração da vontade da parte ou má verificação da vontade da parte e etc. Hoje em dia, como todos sabemos, nós vertemos para um documento aquilo que a parte nos diz e, portanto, a verificação da vontade posterior é feita pela prova testemunhal e por uma série de provas. Neste momento vamos ter um vídeo e, portanto, vamos ser confrontados
com os nossos dias bons e dias maus, e por isso mesmo a responsabilidade dos tituladores vai ser muito superior e vai ser muito mais avaliada do ponto de vista daquilo que será a impugnação dos negócios e a probabilidade de termos impugnação dos negócios. Porém, vou começar, se calhar, por excluir aqui um problema, que para mim é um falso problema, que é o da identificação das partes no sistema de videoconferência. Os sistemas de videoconferência, do ponto de vista apenas estritamente da verificação da identidade da parte que está a fazer a declaração de vontade, por videoconferência, pode e deve ser muito mais seguro que o sistema presencial. A verdade é que o ser humano, e então com a história das máscaras e com tudo o que aconteceu até hoje, é muito mais difícil nós olharmos para uma mini fotografia de um cartão de cidadão e confrontarmos com a pessoa que está à nossa frente, que pode, como eu, ter ficado careca, ou ter mudado a cor do cabelo, ou cortado o cabelo, ou seja, lá o que for, e por vezes temos dificuldade em verificar pelo confronto da fotografia com a pessoa se efetivamente é aquela. A verdade é que se o sistema disponibilizar para o Ministério da Justiça, e será o Ministério da Justiça a fazê-lo nos termos da lei, e não poderão as ordens disponibilizar o sistema próprio, poderá, de forma automática, através de dados biométricos, fazer o confronto entre a fotografia que está na base de dados do Registro Civil, e, portanto, que serve de suporte à cartão de cidadão, com a cara que está na videoconferência que nós estamos a presenciar, e o próprio sistema nos pode dizer qual o grau de probabilidade daquela pessoa que está à nossa frente, se efetivamente é aquela que consta do Registro Civil como tal, e ainda nos pode dizer, dar uma série de fatores sobre se a pessoa está viva, se não está, etc. Mas parte do princípio que todos nós vamos ser capazes, pelo menos, de determinar se a pessoa está viva. E por isso eu afasto um problema que foi suscitado quando esta lei foi discutida, que é o da verificação de identidade, porque acho, muito sinceramente, que o próprio facto do processo de assinatura do contrato ser através de certificados qualificados, que isso, de alguma forma, aproveita as presunções dos próprios certificados e, portanto, quer do ponto de vista do titulador, quer do ponto de vista dos cidadãos, os atos à distância serão algo tranquilo. O verdadeiro problema está, objetivamente, na questão da verificação da vontade. A verificação de vontade, os notários, os conservadores, os solicitadores, os advogados, sabem que é uma competência que se vai adquirindo com o tempo. Ou seja, quando eu tenho estagiárias, e há pouco conversava sobre isto, uma das coisas que me perguntam muitas vezes é como é que nós verificamos se alguém que está à nossa frente está capaz, se percebe o contrato que nós estamos a ler e, portanto, alguns elementos que podem ser úteis, como a capacidade da pessoa localizar espacialmente, temporalmente, se tem o mínimo de compreensão daquilo que está a ser lido. E, portanto, aquilo que nós fazíamos e fizemos durante séculos, independentemente dos profissionais que estivessem a titular, vai-se alterar completamente. Eu conheço as experiências que existem em Portugal, nomeadamente, de processos como a abertura de conta bancária que passaram a ser feitos por videoconferência, e sei que são processos extremamente simples, portanto não são tão complexos como os contratos que nós estamos a falar, e que são todos, e que a verificação da vontade é muito mais difícil. Nós não vamos ter a noção nem a impressão da pessoa que está à nossa beira, não vamos conseguir verificar se está nervoso, com quem é que a pessoa chegou, se está alguma pessoa com um ar ameaçador ao lado dela, porque a nossa imagem vai estar centrada numa determinada sala e não sei se tem alguém à sua beira ou não. Nós não vamos ter nenhuma percepção daquilo que nos ajudou, ao longo de séculos, a verificar a vontade. Portanto, o que nós vamos ter, e a ausência destas red flags, destas bandeiras vermelhas, que nós utilizamos durante séculos para determinar a capacidade de uma pessoa, vão desaparecer completamente. E este, para mim, é um primeiro ponto fundamental, porque não tendo nós um software e que existe com inteligência artificial, baseado, por exemplo, nos níveis de stress exibidos da pessoa que está no vídeo, não tendo nenhuma muleta tecnológica para esse efeito, vai recair sobre nós essa necessidade ou essa capacidade de verificar a vontade. Como é que vamos fazer? Vamos fazer perguntas, vamos tentar emular a situação que se fazia no cartório, vamos ter que aprender. Essencialmente, vamos ter que aprender. E esse é o meu primeiro problema. Não vai haver tempo para aprender. A lei vai entrar em vigor dentro de pouco tempo, nós vamos ter que começar a fazer titularados e, portanto, não há tempo para formar 50 mil pessoas. Não existe. E, para mim, esse é um dos primeiros defeitos desta lei. Acho que ela deveria ter tido um vacatio legis baseado num processo formativo dos tituladores, notários, advogados, solicitadores e conservadores, que nos permitisse, de alguma forma, compreender o processo legislativo.
Para além disso, e alicerçado nisso, era uma posição da Ordem dos Notários, e é uma posição minha até pessoal, que, por isso mesmo, fazia todo sentido que esta lei tivesse previsto um período faseado. E isto podia ser feito com base no tipo de negócio ou do valor de negócio. Se pensarmos, por exemplo, na habilitação de herdeiros, a declaração de uma parte de quem são os herdeiros, pouco importa se a pessoa está à distância ou se está presencialmente. Muitas daquelas das declarações são feitas com base na prova documental e, portanto, é quase indiferente. Grande parte das declarações unilaterais até podiam ser feitas por essa forma. Se pensarmos numa compra e venda, como no Norte de Chata, de uma beira de 1000 euros, é que não é um problema. Quer dizer, se aquilo for impugnado, efetivamente, não é um problema jurídico para o sistema, nem para o titulador, porque há seguros, há tudo. Portanto, era normal que nós tivéssemos um período, um faseamento, em que tivéssemos um período de aprendizagem, que fosse 6 meses do sistema, e que, portanto, após os 6 meses, nós começássemos, efetivamente, a fazer negócios de maior complexidade. Já houve as doações, que para mim é o que eu acho mais dramático, mas lá chegaremos a isso. Mas dou como exemplo, por exemplo, o que se passou na abertura das contas de assistência e também na compra e venda de ações, que são negócios jurídicos muito menos complexos, e em que o legislador fez um processo que demorou quase 3 anos. Portanto, eles começaram com uma lei, depois tiveram um aviso do Banco de Portugal, depois tiveram um regulamento do Banco de Portugal, depois tiveram um regulamento só sobre videoconferência, e só depois a RCMVM fez um regulamento próprio, e, portanto, foi algo que demorou 3 anos. Nós, notários, advogados, solicitadores e conservadores, e devemos louvar a confiança do Governo em todos nós, porque vamos em 30 dias aprender isso tudo, o que os outros demoraram 3 anos a fazer. A questão das consequências e dos riscos que eu assinalei. Como todos sabemos, as consequências estão, efetivamente, na impugnação dos negócios jurídicos, através dos vícios da vontade, da possibilidade de anulabilidade, da questão propriamente dita dos nossos próprios seguros profissionais, muitas vezes não estarem ainda adequados àquilo que será uma lei de atos à distância, que vamos ter dificuldade em enquadrar isto na responsabilidade civil, no facto de agora a prova que vai existir contra nós nesses tipos de processos de responsabilidade civil será, de alguma forma, muito mais forte, na medida em que teremos uma série de desafios e que também não podemos cair na recusa constante da prática dos atos, porque isso também seria a falência de uma reforma e não faz nenhum sentido. O que nós queremos, efetivamente, é praticar os atos à distância. Eu falo pelo menos por mim e acho que faz sentido praticá-los. E, portanto, eu considero que toda esta envolvência dos riscos podem ser resolvidas. Outra questão, também extremamente prática, é a questão da própria testagem do software que vai servir de suporte. Quer dizer, nós vamos conhecer o software que vai servir de suporte, muito provavelmente, no dia em que tivermos de titular o ato. Isto também não me parece que seja propriamente a melhor forma de fazermos uma reforma de paradigma e de um paradigma que durou séculos. Eu não vou evocar aqui, e não vou fazê-lo, porque muitas vezes é uma dama da Ordem dos Notários, mas que é uma senhora que por vezes o poder político não gosta muito que se invoque, é o conceito da segurança jurídica. E o problema da segurança jurídica, que é uma coisa que nós sentimos falta só quando ela não existe, não vou invocá-la aqui como fator determinante. O fator determinante, e voltando ao problema das doações, que para mim é sem dúvida nenhuma dos negócios jurídicos que estão previstos nesta lei, aquele que me suscita mais preocupação, até pela experiência que tenho profissional, é como é que nós vamos conseguir defender aquelas que são os mais vulneráveis. Os mais vulneráveis, que são as vítimas de violência doméstica, ou é o idoso que vive com um filho, que está dependente dele, e que o filho o confronta e lhe diz que pai, amanhã vais estar aqui à frente ali da televisão, eles vão-te fazer umas perguntas e tu vais-me dar a casa, porque senão amanhã se calhar não tens casa, e se te queixas aos meus irmãos, eu se calhar coloco-te já no asilo. Infelizmente esta é a realidade que todos nós conhecemos e por isso acho que do ponto de vista da celeridade jurídica
ninguém tem especial pressa em fazer uma doação, ou se tiver, há meios alternativos, as pessoas deslocarem-se a casa, há 500 mil formas de resolver o problema. Aliás, eu não conheço nenhum negócio jurídico que não tenha sido feito durante a pandemia por causa da falta de profissionais, fossem eles notários, advogados ou solicitadores. Não conheço. Houve alguns atrasos na primeira semana, mas a partir daí não conheço nenhum e, portanto, não vejo da urgência. E um caso mais grave ainda, que é o caso das vítimas. O mesmo já não se diz quanto à liquidação do IMT. Não vou falar, porque isso não vou falar porque ainda vou pagar mais IRS para o ano e depois os senhores da autoridade tributária não gostam. Eu até sou amigo deles e, portanto... Mas sim, houve alguns problemas, mas acho que felizmente os serviços foram dando resposta. Mas há um caso pior, que são as vítimas de violência doméstica. Quer dizer, isto é mais do que evidente que quem trabalha com associações que defendem este tipo de vítimas sabe dos riscos que elas passam em casa. Quer dizer, este sistema nem sequer criou uma forma de precaver ou uma forma qualquer que impedisse que a transmissão da propriedade só se realizasse passado 48 horas, ou um tempo qualquer que permitisse às pessoas quase um direito ao arrependimento, ou seja lá o que fosse. Porque estas pessoas, elas às vezes, elas nem sequer conseguem sair de casa porque os maridos retiram os bilhetes de identidade. Eu digo os maridos, há mulheres, porque também há homens vítimas de violência doméstica. Existem. No outro dia eu tive um caso... eu apoio uma associação de apoio à vítima, com quem nós temos um protocolo, e era um caso desses. E, portanto, acho que esta lei devia ser faseado, o apoio, e devia ter protegido os mais vulneráveis, até porque os mais vulneráveis são uma preocupação, e bem, do Ministério da Justiça, e são uma das bandeiras deste Ministério da Justiça, que tem feito até, diga-se, um excelente trabalho na criação de ferramentas, digamos, para a proteção dos mais vulneráveis. Gostava que isto ligasse, só para vos dar uma última nota. Porém, dando-vos o quadro mais negro, e gosto de o dar porque disse já há alguns anos que quando fui eleito bastonário da Ordem dos Notários, que disse uma vez numa entrevista que não era presidente de sindicato, e é verdade. Eu acho que um bastonário de uma ordem deve defender os interesses das pessoas que o elegem, mas a lei das associações públicas é clara e diz que deve defender, em primeiro lugar, o interesse público. E, portanto, eu, ao longo do meu mandato, tenho dito aos meus colegas que a defesa do interesse público é aquela que melhor serve os seus interesses, porque se eles servirem o interesse público, os cidadãos vão perceber aquilo que eles representam para o seu bem-estar. E é o que acontece, por exemplo, com os agentes de execução, quando eles são bastante úteis na celeridade dos processos de execução e os empresários percebem que mais facilmente recuperam os seus créditos. O facto de nós estarmos ao serviço das pessoas, acho que é isso que enobrece a nossa profissão. E por isso, eu tenho a obrigação de, nesta lei, contrariar aquilo que é até a minha vontade, que é de apoiar com toda a minha força os atos à distância, porque acho que vai aumentar o número de serviços prestados pelos juristas e acho que vai servir melhor aos cidadãos, mas com uma lei que sirva os interesses dos cidadãos e de uma forma gradual. Por isso, os atos à distância, e passando a fase, e partindo do princípio que esta lei vai entrar em vigor, o que nós temos todos de fazer é nos unirmos, nós profissionais do direito que somos tutelados por determinada lei, encontrar soluções que de alguma forma nos permitam trabalhar com esta nova lei. Eu vou terminar, antes que o moderador me comece a coagir fisicamente a fazê-lo. E é quase doméstico. Exatamente, e é quase doméstico, porque moramos na mesma cidade, não foi combinado. Não foi combinado e também não vivemos juntos. Mas a verdade é que, e falando dos atos à distância, o processo de evolução que nós temos e o nosso mercado de prestação de serviços e de servir os cidadãos passa a ser global. Ou seja, a possibilidade de nós termos atos à distância deve ser vista pelos profissionais de direito, não apenas como um serviço dos cidadãos que se encontram em Portugal, mas com a possibilidade de nós servirmos toda a nossa diáspora, as pessoas que estão imigradas, com a possibilidade de nós servirmos os investidores, com a possibilidade de nós fazermos contratação digital à distância, com a possibilidade, acima de tudo, de oferecermos serviços jurídicos e não sermos substituídos por empresas tecnológicas. Existe o risco, efetivo, de empresas baseadas em
em serviços de smart contracts, na inteligência artificial, noutros tipos de tecnologias que cada vez vão ser oferecidos pelas grandes multinacionais. Os tituladores, se querem efetivamente não ser substituídos por essas empresas, e vejam o caso dos bancos mais uma vez, eu peço desculpa por estar sempre a evocar os bancos, mas é uma atividade tradicional que está a sofrer uma transformação tecnológica que a seguir vamos ser nós. E os bancos, se olharem para as agências bancárias, os bancos despediram praticamente metade dos seus funcionários, fecharam metade das suas agências e, neste momento, são abertas mais contas à distância do que contas nos próprios balcões e, portanto, esse risco que nós temos, e esse do automatismo substituir em parte a nossa prestação de serviços jurídicos, só se dilui se nós somos capazes de acrescentar valor, por um lado, aos contratos jurídicos que redigimos e, portanto, não cair na banalização das minutas, porque isso só vai permitir que a automatização surja de forma mais precoce. É muito fácil ganhar dinheiro, eu digo às pessoas, a fazer 10 escrituras iguais no mesmo dia, mas é preciso se lembrarem que de hoje para amanhã vem uma máquina e vai nos substituir e, portanto, não será mal olharmos para cada processo de forma individual e pensarmos para aquela pessoa qual a melhor solução fiscal, qual a melhor solução jurídica, qual a melhor solução do ponto de vista do planeamento do investimento patrimonial. E é essa mais-valia que nós temos que acrescentar aos contratos, independentemente dos meios tecnológicos que coloquem ao nosso dispor. E é essa a mensagem que eu queria deixar, era que enfrentemos com otimismo a revolução que vem aí, mas sem prejuízo de eu achar que não será com o melhor quadro legislativo. E terminei sem o moderador ter que me amordaçar. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou passar de seguida a palavra à doutora Carla. Vamos mudar um bocadinho de tema e vamos passar para o BUPI. Estou certo que voltaremos depois a este tema. Enquanto aqui o Sr. Bastonário falava nesta possibilidade de graduação, de entrada em vigor desta lei e face às reservas que coloca em relação, eu admito, por exemplo, à casa de morada de família, pode-se colocar de facto restrições à casa de morada de família, mas de facto podemos também pensar e dizer porque não começar pelas pessoas coletivas. Os negócios entre pessoas coletivas, em que já o Estado dá aqui um conjunto de facilidades na contratação, na criação e, portanto, não também na titulação. De facto, acho que faz algum sentido pensarmos um bocadinho disso. Doutora Carla, faz favor. O palco é seu. Muito obrigada. Ora, eu começo por cumprimentar todos os presentes e agradecer, na pessoa do Sr. Bastonário, o convite que nos dirigiu para podermos estar aqui presentes hoje neste debate e podermos, no âmbito aqui do 8º Congresso da OSAI, falarmos um bocadinho aqui do projeto do Sistema de Informação Cadastral Simplificado. Cumprimentando todos, eu iniciava aqui a minha apresentação. Eu fazer aqui só um pequeno enquadramento em termos das debilidades estruturais que também justificam um pouco o aparecimento do projeto, debilidades estruturais que são conhecidas de todos. Referir fundamentalmente a questão da propriedade privada, portanto, como sabemos, 91% da propriedade rústica é propriedade privada, a que se associa também a fragmentação desta propriedade, sobretudo a norte do Tejo, que é onde não existe cadastro geométrico da propriedade rústica, e temos também um regime jurídico que também permite e que também promove um pouco a fragmentação virtual da propriedade, na medida em que admite a multiplicação de putativos titulares da propriedade, seja por via da manutenção da compropriedade, seja pela indivisão da herança, que não tem sequer momento para acontecer, e que garante, como todos sabemos, ao proprietário a plenitude dos seus direitos reais de usar, de usufruir e até de abandonar a propriedade, se assim o entender, o que, como sabemos, não acontece com os bens móveis. Associa-se também a isto o aumento do agravamento das condições para a ocorrência de incêndios, sobretudo os de grande dimensão. É muito aqui que nasce este projeto, na sequência dos incêndios de 2017, e, portanto, urge
criar e desenvolver um conjunto de medidas que promovam uma mudança estrutural dos modelos de uso e de ocupação do solo, mas que precisam deste instrumento, que é o cadastro predial e também do registro da propriedade. Portanto, não podemos planear, ordenar, nem implementar políticas territoriais sem que efetivamente se conheça quem são os proprietários e quais os limites das suas propriedades. Portanto, é assim que surge o balcão único do prédio, em 2017, uma plataforma que é um balcão físico e virtual que vai agregar informação de natureza registral, matricial e cadastral georreferenciada e que será também a plataforma de articulação do cidadão com a administração pública neste domínio. Portanto, é isto que é o balcão único do prédio. Só que uma breve referência, para não demorar muito tempo, à questão do projeto piloto. Portanto, este projeto surge efetivamente em 2017 enquanto um projeto piloto na área de intervenção de 10 municípios, 8 municípios do Pinhal Interior, onde ocorreram realmente estes grandes incêndios, e também 2 municípios mais a norte, Alfândega da Fé e Caminha, até para perceber uma estrutura de propriedade um pouco diferente daquela que temos no Pinhal Interior. Portanto, tínhamos no início do projeto cerca de 700 mil matrizes para georreferenciar. Aquilo que podemos ver aqui é que a componente face ao registro, portanto, a dimensão face ao registro é uma dimensão mais curta e foi possível, num ano, georreferenciar cerca de 139 mil RGGs, que são representações gráficas georreferenciadas por declaração dos proprietários. Portanto, a restante área conhecida resulta da identificação de áreas de baldio e de outras áreas públicas e privadas do Estado e dos municípios. Portanto, foi possível conhecer, no final do projeto, mais de 50% da área total destes 10 municípios envolvidos no projeto piloto. Falar-vos então um bocadinho da expansão do sistema simplificado. Portanto, o método que foi adotado e os resultados que foram obtidos permitiram efetivamente comprovar a eficácia deste projeto e a sua capacidade para conhecer mais território, em menos tempo e com menos custos, e é então aprovada em 2019 pela Assembleia da República a Lei 65, que acaba por promover a expansão do sistema simplificado a todo o território nacional. Em maio de 2020 é criada a estrutura de missão para a expansão do sistema de informação cadastral simplificado, que aqui represento, e esta estrutura de missão é criada precisamente por não existir na administração central nenhuma entidade que por si só detivesse competências e a vocação que a lei confere ao Centro de Coordenação Técnica. Portanto, surge a estrutura de missão, que tem como função coordenar este projeto, mas que não substituirá naturalmente nenhuma entidade com competências de gestão territorial. O desafio para a expansão é um desafio grande, um pouco diferente aqui do projeto piloto. Portanto, já temos aqui um projeto de âmbito nacional, uma vez que ele abarca os 308 municípios, pelo menos por via dos procedimentos de registro, mas temos aqui um conjunto de 174 municípios que não dispõem de qualquer forma de cadastro. 153 municípios no território nacional e os restantes nas regiões autónomas de Açores e da Madeira. Ora, para este universo de municípios temos mais de 8 milhões de matrizes a georreferenciar. Também aqui a componente face ao registro também tem uma dimensão baixa, à semelhança do projeto piloto, mas temos que associar a estes 8 milhões de matrizes também as matrizes dos municípios que dispõem de cadastro geométrico da propriedade rústica. Como sabemos, a harmonização da informação, ainda que os municípios tenham cadastro, nunca foi feita e, portanto, eu diria que temos aqui um universo de 11 milhões de matrizes cuja informação importa harmonizar e levar ao conhecimento do registro. Portanto, é um projeto de âmbito nacional que tem como objetivo, precisamente, por via dos procedimentos de registro, associando sempre uma georreferenciação, levar efetivamente à tutela que faz fé pública da propriedade o conhecimento efetivo dos prédios e dos seus titulares. Ora, este é um projeto que acaba por ter uma centralidade muito grande em relação a todas as entidades da administração. É também um projeto com uma base estrutural muito grande e, portanto, ele está previsto em inúmeros programas do Governo, salientar o Programa de Resolução e Resiliência, que tem previsto também uma componente de financiamento muito importante para este projeto, na área das florestas, e que se destina precisamente não só à questão da área do cadastro, mas também às questões associadas ao registro. Ora, aqui referir a questão tecnológica da plataforma BUPI. Portanto, este é efetivamente um projeto que tem uma base tecnológica muito grande, não é? E que acaba também por ter aqui uma componente fundamental de interação e de interoperabilidade com os sistemas da administração pública. Aqui relevar fundamentalmente a informação do IRN, da AT, da DGT e também dos municípios. Isto, claramente, também sem prejuízo
da manutenção das plataformas e dos sistemas destas próprias entidades. Portanto, aquilo que estamos a fazer não é criar uma plataforma nova, portanto, aqui o objetivo é conseguir ligar as várias plataformas da administração através deste ponto único e central, que é o balcão único do prédio. Portanto, temos aqui previsto o princípio Ponsonli. No fundo, o objetivo é que o cidadão apenas dê informação à administração pública uma única vez e, portanto, cabe à própria administração depois fazer a harmonização dessa informação. Ora, conseguida que seja essa harmonização, estaríamos em condições de obter aquilo que é uma ambição também do projeto, que é o número de identificação do prédio e que substituirá todos os outros indicadores que hoje conhecemos e que identificam o prédio, como é o caso do número da descrição, o número da matriz, o número do parcelário. Portanto, são inúmeros os identificadores que hoje em dia temos para identificar o prédio. Portanto, aquilo que se pretende é ter um número único que identifica o prédio, assim uma espécie de cartão de cidadão do prédio e que vai conter toda a informação que permitirá fazer a sua caracterização e associar também, naturalmente, os seus titulares. Portanto, o objetivo é que os cidadãos e as empresas possam, no futuro, obter um documento único com toda a validade legal e com toda a informação relacionada com os prédios. Ora, este slide que tenho aqui demonstra muito bem aquilo que é o objetivo inicial do projeto. Portanto, o objetivo aqui, numa primeira fase, é precisamente agregar a informação do registro, ou que tem ou que passará a ter, com a questão tributária, portanto, com toda a informação resultante das matrizes, associando-lhes uma georreferenciação, e é nessa altura que estamos em condições de, efetivamente, poder atribuir ao prédio um número de identificação. E isto acaba por ser uma plataforma centrada precisamente no cidadão. Não é? Ainda há bocadinho dei nota que 91% da propriedade rústica é privada, portanto, isto é uma plataforma centrada no cidadão, a partir da qual todas as entidades da administração pública que detêm competências nestas matérias deverão interoperar e partilhar dados e informação. Só aqui uma nota nos nossos primeiros 12 meses, portanto, nós iniciámos funções em agosto de 2020, portanto, estamos em atividade há precisamente um ano, e aqui, não referir aqui aquilo que tudo temos feito, mas referir aquilo que temos feito com a OSAI. Portanto, nós temos colaborado e trabalhado muito proximamente com a OSAI, no sentido de permitir e garantir, e penso que estamos quase em condições de que a coisa aconteça, de fazer a ligação do web service do geopredial com o BUPI. Portanto, dar nota que estamos efetivamente a iniciar os primeiros testes conjuntos, que se iniciarão na próxima semana, e, portanto, final de setembro, princípio de outubro, estaremos em condições de garantir a interoperabilidade por web service entre o geopredial e o BUPI, portanto, podendo trabalhar então aqui em tempo útil, que era aquilo que não acontecia no projeto piloto. Referir também a vossa importância, portanto, a importância destes profissionais neste projeto. Portanto, aquilo que aconteceu no piloto foi muito demonstrativo da importância dos solicitadores na adesão ao projeto e, portanto, na sua operação. Os solicitadores são, efetivamente, aqueles profissionais que conhecem bem a questão da geometria associada ao polígono e também depois todas as questões jurídicas associadas e, portanto, são efetivamente profissionais com quem gostaríamos de contar, e estou em crer que assim será, e que poderão efetivamente prestar depois um serviço ao cidadão, se calhar com mais exatidão do que aquele que é feito precisamente depois através do próprio cidadão ou do técnico habilitado. Aqui, nota, já temos 81 municípios no BUPI, portanto, à data de 10 de setembro, já temos 81 municípios que integram a plataforma BUPI e eu diria até final de outubro, os restantes municípios, que neste momento são 141 que já manifestaram intenção de aderir a esta plataforma, portanto, serão estes municípios que até final de outubro estarão efetivamente em condições de poder iniciar estas operações. Portanto, temos já 81 municípios à data de 10 de setembro em operação. Ora, esta é uma plataforma que está em evolução e por isso é que também demorou aqui um pouco esta ligação do web service com o geopredial. Como sabem, portanto, a plataforma que estava criada era uma plataforma que servia um piloto, que servia 10 municípios, e importa agora, efetivamente, evoluir e desenvolver esta plataforma que permite, efetivamente, abarcar não os 10 municípios, mas sim os 308, porque também a vetorização dos elementos cadastrais existentes pela DGT estará também disponível nesta plataforma.
Portanto, é uma plataforma que está efetivamente em evolução, que tem um conjunto de informação que todos sabemos que existia, mas que não estava integrada, portanto, não havia esta ligação entre entidades. Portanto, já está disponibilizado os ortofotomapas da DGT, também as matrizes da AT, a ligação ao CIRP, através do IRN, mas estamos também a carregar a informação do ICNF, do IFAP, dos grandes proprietários, como é o caso da Florestegal, da GNR, e, portanto, todas as entidades que detêm informação relacionada com os prédios. Mas aqui, dar-vos nota também, nós estamos a trabalhar, esta é a informação que já sabíamos existir, mas estamos à procura de outras fontes de informação e de outras fontes de dados. E, por isso mesmo, eu dava aqui um exemplo, nós estamos a trabalhar com a Agência Espacial Portuguesa, no sentido de poder disponibilizar na plataforma imagens de satélite de muito alta resolução, que vão permitir, por exemplo, ou que vão, pelo menos, permitir-nos resolver determinados conflitos em termos de conflitos de extremas. Portanto, vai ser uma camada de contexto de informação que vamos disponibilizar no BUPI, que vão ajudar efetivamente a perceber pelo menos a evolução histórica daquela propriedade. Este é um sistema, portanto, é uma solução tecnológica que já adotámos no piloto, portanto, aqui relacionada com a localização de matrizes. Portanto, no início do projeto piloto, rapidamente se percebeu a dificuldade que os proprietários tinham em localizar, através das matrizes, as suas propriedades. Portanto, foi desenvolvido um algoritmo que permitiu, efetivamente, com base em duas fontes de informação que o BUPI já tinha, portanto, as RGGs que já tinham sido realizadas e as matrizes da AT, ajudar, efetivamente, os cidadãos a localizar as suas matrizes. Portanto, se já tínhamos desenhado a matriz número 2, portanto, se ela já tinha uma RGG, muito provavelmente a matriz 1, 3 e 4 seriam suas confinantes. E, portanto, isto foi um método que o piloto adotou e que permitiu, efetivamente, acelerar em muito o processo de atendimento ao balcão. Acelerar a expansão. Peço desculpa. Estamos também a trabalhar outras tecnologias, eu deixava aqui um pequeno vídeo que explica melhor do que eu explicarei aquilo que são as tecnologias altamente inovadoras que também estamos a trabalhar para o BUPI. E estou a falar aqui do LiDAR, que no fundo transforma o território em 3D. Portanto, vai ser possível, efetivamente, não só... Portanto, isto vai nos permitir desenvolver também algoritmos dedutivos que vão permitir não só indicar ou propor a localização, mas também a própria geometria da propriedade. Portanto, é isto que estamos a trabalhar, estes algoritmos, e através, portanto, do sistema LiDAR, penso que eu vou passar um pequeno vídeo que demonstra, efetivamente, aquilo que pode ser o contributo deste tipo de tecnologia no âmbito do projeto BUPI. Acelerar a expansão do cadastro, vão ser utilizadas novas tecnologias e metodologias inovadoras para adquirir mais informação sobre o território e, em simultâneo, gerar mais conhecimento para todos. LiDAR, Light Detection and Ranging, uma tecnologia inovadora e com grande potencial para o cadastro predial que permite identificar território ultrapassando obstáculos de visualização através das fontes tradicionais. A tecnologia LiDAR vem facilitar o mapeamento dos limites e formatos das propriedades e identificação das suas características, mesmo sob densa mancha florestal, acelerando a construção de algoritmos que propõem a configuração dos terrenos. Com a LiDAR, será possível adicionar, no BUPI, uma nova camada de contexto em 3D que permitirá auxiliar os promotores com dificuldade em interpretar as imagens aéreas das propriedades a transpor o desenho dos polígonos para a plataforma. Esta tecnologia permitirá também disponibilizar informação visual acrescida que facilitará, entre outros, os processos de resolução de conflitos de sobreposição de extremas das propriedades. Portanto, como vemos, eu penso que este tipo de tecnologias pode efetivamente ser uma base muito importante para a plataforma. Aqui só fazer uma breve referência aqui aos nossos dashboards, portanto, àquilo que temos estado efetivamente a fazer. Temos estado a trabalhar muito próximo com os municípios, que são efetivamente os primeiros que poderão fazer este tipo de atendimento. Temos já 310 técnicos habilitados inscritos na plataforma, portanto, como referi, na área de 81 municípios, e, portanto, à data, as tais 8 milhões de matrizes que referia que teremos que
georreferenciar, portanto, estes 81 municípios já fazem uma cobertura, pelo menos, de mais de metade das matrizes a georreferenciar. Aqui também fazer referência ao suporte BUPI, portanto, nós criámos uma plataforma de conhecimento muito dirigida para os técnicos habilitados e que efetivamente tem como objetivo não só dar-lhes um apoio permanente, como também garantir que cada vez são mais autónomos nas suas funções de atendimento. Portanto, é uma plataforma que contém, para além do regime jurídico que está associado ao regime simplificado, tem também um glossário com termos simples e em linguagem clara que permite descomplicar estas matérias, como sabemos, são matérias, por vezes, muito técnicas. Tem também casos práticos, portanto, relacionados com a utilização da plataforma, com o processo de esboço, com as questões da legitimidade do promotor, portanto, uma série de questões que depois também têm vídeos e casos práticos que permitem, efetivamente, ajudar os técnicos no exercício das suas funções. Só para perceberem, portanto, isto tem sido efetivamente um projeto em evolução. Nós começámos em janeiro aqui com 54 tickets de suporte, portanto, os tickets de suporte são os pedidos que temos dos técnicos habilitados e dos cidadãos, fundamentalmente, para além das conservatórias, da OSAI e outros técnicos que nos contactam. Portanto, começámos aqui com 54 tickets e estamos em julho com 554, portanto, dá para perceber efetivamente a dinâmica do projeto e que efetivamente a coisa está a acontecer. Se fazer também só uma breve referência aqui à campanha de comunicação e informação que temos articulado com os municípios, isto com o objetivo de termos uma imagem comum, no fundo uma imagem que seja identificativa do projeto, isto sem prejuízo depois de cada município poder adaptar estes suportes àquilo que é a sua realidade e àquilo que são as suas características locais. Portanto, disponibilizámos flyers, cartazes, outdoors, portanto, um conjunto de informação que permite efetivamente que em todo o país se perceba que o projeto efetivamente tem uma marca que é a marca BUPI. Também já no âmbito da mobilização digital também já temos um novo site, portanto, que tem também uma plataforma eletrónica a este ligada. Também já ativámos as nossas redes sociais e a nossa newsletter, que eu aconselho a todos que subscrevam para poderem estar dentro das novidades do projeto. Portanto, para terminar, que se calhar já estou a exceder aqui um bocadinho o meu tempo, só dar nota, eu acho que todos temos esta referência, não é? O nosso território, efetivamente, é conhecimento, mas para ser conhecimento e para que este conhecimento possa gerar valor, precisamos, efetivamente, deste instrumento que é o cadastro predial e precisamos também do registro da titularidade da propriedade. Eu penso que todos concordam, ninguém pode planear e ninguém pode gerir um território sem conhecer, efetivamente, a malha de prédios a malha de prédios que existe e a vontade associada dos seus proprietários. Portanto, termino só dando nota, agradecendo efetivamente aquilo que tem sido a colaboração da OSAI com a estrutura de missão, esperando, estou em crer que sim, que continuaremos a trabalhar juntos, reforçando novamente que entendo que são profissionais essenciais ao projeto e são aqueles que efetivamente nos podem ajudar a conquistar os objetivos que temos, que são objetivos Hércules, mas penso que todos juntos lá chegaremos. Muito obrigada. Vou passar imediatamente a palavra para a Sra. Filomena Rosa, Presidente do Conselho Diretivo de Institutos Registros Notariados. Sra. Faz favor. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer à OSAI, na pessoa do seu bastonário, Dr. José Carlos Rezende, o convite para participar neste painel de debate. É um painel com um tema, sem dúvida, desafiante. Cumprimentar todos os meus colegas de mesa, começando pelo Sr. Moderador. Bom Natal. Bom Natal. E também o Dr. Jorge Silva, a Dra. Carla Mendonça, a Dra. Lénia Alves. É um prazer partilhar com eles este espaço. Cumprimentar todos os senhores solicitadores e demais convidados aqui presentes. Ora bem, falar de titulação e tecnologia é neste momento, sobretudo, falar do muito comentado, mas ainda ausente, diploma dos atos autênticos por videoconferência. Também é falar de BUPI, mas isso já fez com excelência a doutora Carla Mendonça, e quanto a isso eu apenas posso acrescentar que da parte dos registros estamos a tentar e a fazer tudo para conseguir, porque as palavras têm força, fazer uma revolução, conseguir acompanhar este momento, porque o registro tem mais valor se tiver uma imagem associada.
É muito bonito dizer eu sou proprietário e tenho a minha certidão, mas se a minha certidão pouco ou nada diz, e se eu não sei onde é o prédio, serve-me de razoavelmente pouco. E, portanto, acho que este é um passo muitíssimo importante e é um projeto em que o IRN está empenhado e que vê com muito bons olhos a sua progressão. De qualquer forma, eu não consigo deixar de, seguindo o repto do Sr. Bastonário, centrar a minha atenção nos atos por videoconferência. Pensando aqui na videoconferência como um meio de comunicação não presencial, que viabiliza a comunicação interativa, com transmissão e captação de som, imagem e dados em tempo real. Eu inspirei-me na definição que o Banco de Portugal tem na sua orientação, é neste momento a área bancária, mais uma vez, onde temos mais elementos e mais exemplos que nos permitem alguma referência. Tenho que fazer também uma declaração de interesses. Apesar de ser conservadora de profissão, e apesar deste nome, conservador, eu gosto de tudo o que é novo e que permite fazer mais, melhor e mais rápido. Portanto, por defeito também, tenho tendência para achar muito atrativo esta possibilidade de titular atos por videoconferência, tornando próximo aquilo que é distante em segundos. Julgo que não se questiona, e ninguém questiona, a utilidade e até a necessidade de trilhar este caminho. Por um lado, a pandemia veio tornar possível aquilo que a gente não julgava que fosse possível. Na verdade, nós achávamos que não podíamos fazer registros de óbito por mail, mas foi possível. E agora já estamos a pensar como é que em janeiro vamos viver sem o diploma do regime transitório e, portanto, temos que criar soluções até lá que nos permitam conseguir e continuar a fazer coisas mais rápidas, mais simples e com cada vez menos gente à porta das conservatórias. Esse é um dos nossos objetivos. Por outro lado, o mundo dos negócios e a sua velocidade também cada vez menos se compadece com a incapacidade de vencer as distâncias. A verdade é que todos nós sabemos que com essa tortura que é o Teams e o Zoom e outros congéneres, nós conseguimos saltar de uma reunião para outra em segundos e, portanto, coisa que não faríamos fisicamente. Portanto, de facto, o digital ajuda a tornar os negócios mais velozes e é por isso que a área da banca e o mercado dos valores mobiliários, onde tudo é muito veloz, foi quem primeiro se lançou nesta área. Este caminho, todavia, não é isento de riscos, como bem referiu o Sr. Bastonário, e que são, essencialmente, na minha opinião, as questões atinentes à formação e expressão da vontade, livre e esclarecida, como queremos que seja, e à verificação da capacidade e, por outro lado, também as dificuldades na determinação da lei aplicável quando estejamos perante contratos celebrados de forma plurilocalizada. Não identifico aqui a questão da identidade porque eu tenho uma vantagem sobre vós, conheço a maquete do projeto que está em preparação e sei que nessa matéria ele está preparado para ajudar o titulador a fazer essas verificações, saber se a pessoa está viva, se está morta, verificar os dados biométricos confrontando-os com os do cartão de cidadão. Portanto, tem segurança QB para não nos questionarmos sobre a identidade. Mas, de facto, quanto à formação da vontade e à verificação da capacidade, existem riscos. Por um lado, os riscos de coação física e moral por terceiros, que não são visíveis. Por outro lado, a questão de podermos ter pessoas que não estão capazes e o titulador tem menos capacidade de perceber. Mas eu aqui gostaria de desmistificar um pouco esta situação. Tirando a coação física, essa de facto pode existir e nós não a vemos, a coação moral também pode existir dentro das nossas salas de atos, dos nossos gabinetes, porque de facto nós não temos a certeza que aquela pessoa não esteja tão bem coagida que nem demonstra a coação que está sobre ela a ser exercida. Muitas vezes eu tive a sensação, sem conseguir interromper o ato, que aquela pessoa não queria exatamente aquilo que dizia que queria, mas se ela estava capaz
e dizia que não tínhamos maneira nem forma de recusar este ato. Portanto, é verdade que o digital dificulta, torna mais desafiante, mas não traz novidade em matéria de coação moral. Quanto às substâncias psicotrópicas, eu penso que serão, e há outras substâncias que perturbam a capacidade, ou até estados de saúde que possam perturbar a capacidade, eu penso que esses, mesmo através do digital, se construirmos e formos capazes de criar as adequadas formas de questionar, por exemplo, ter um conjunto de perguntas-chave, ter métodos e fazer aprendizagens, que nos permitam ver, não será assim tão grave. E, portanto, acho que poderemos conseguir perceber se as pessoas estão ou não capazes. De facto, há pouco tempo há a formação, mas eu chamo a vossa atenção que a lei ainda não foi promulgada. Portanto, talvez tenhamos aqui um tempo para todos juntos, e isso é muito importante, que todos os tituladores se empenhem, se preocupem e participem na solução, e se orientem à solução, conste que chegarmos à melhor maneira de, eventualmente até melhorando a lei, ou melhorando os procedimentos, ou influenciando na tecnologia. Por esse motivo, eu estou segura que o Ministério da Justiça achará muito bem todas as sugestões que façam chegar, mesmo já tendo sido aprovada a lei, e enquanto esta não é promulgada, porque ainda podemos ter um tempo que seja suficiente para fazer a formação em frente. Há formas de mitigar isto e algumas têm sido referidas por várias ordens profissionais, de tituladores e também por nós, pelos registros. A possibilidade de efetuar a videoconferência junto de um solicitador, de um advogado, junto de um notário, junto de um serviço de registro. Bem, esta possibilidade parece-me que é válida e que deve ser uma possibilidade, porém, se a ideia é evitar deslocações físicas, esta possibilidade compromete essa ideia, essa premissa. No que aos registros respeita, eu gostaria de poder aproveitar a capacidade que tenho. Vou dar um tiro no escuro e à sorte e provavelmente se calhar errar, mas a capacidade que tenho em Guimarães, poder aproveitá-la em Avis, onde apenas tenho uma funcionária e provavelmente ela não terá capacidade para fazer muitas coisas. Agora, de facto, podemos pensar no tipo de atos, e aí achei interessante a sugestão que o moderador aqui apresentou. É sempre mais fácil começar pelas pessoas coletivas, que são naturalmente mais preparadas, desde logo porque estão mais assessoradas por profissionais e, portanto, têm uma maior facilidade em compreender e assimilar novidades. Já se falou também na possibilidade de, para verificar a capacidade e também não haver coação física, pelo menos, à vista, de visualizar o espaço. Os bancos utilizam essa possibilidade. Há quem também levante questões de privacidade e diga, mas então eu vou ter que mostrar a minha casa, o sítio onde eu estou, se estou só com a camisa vestida e as calças do pijama, como no teletrabalho às vezes era habitual, isto é invasivo da minha pessoa. A verdade é que também não se pode querer sol na eira e chuva no naval. Portanto, se queremos contratos mais rápidos, se calhar vamos ter que abdicar um bocadinho da nossa privacidade, e não me choca nada que, em termos procedimentais, se estabeleça essa obrigatoriedade de mostrar um pouco do ambiente que está à volta para se ter mais informação sobre a pessoa. Até porque, nesse momento, se aproveita para ir conversando e para ir vendo se a pessoa está capaz. O acompanhamento por um profissional também é uma sugestão que é várias vezes feita, também não tenho nada contra esta opção, porém torná-la obrigatória limita muito o uso deste regime, obrigando as partes a assessorar-se sempre em atos onde habitualmente não era preciso estarem assessoradas. E, portanto, enfim, é uma possibilidade, como digo, como ir diretamente ao cartório ou ao escritório do solicitador, mas devemos concentrar-nos em tornar isto possível sem essa premissa que não está sequer em causa. Não é preciso estar na lei, a pessoa pode estar assessorada por um profissional e nada impede que ele esteja ao seu lado. Sem escamotear estas possibilidades e tendo
tendo a consciência de que precisamos do lado procedimental e aplicacional de obter todas as garantias para verificar a capacidade, parece-me que há que conhecer também a aplicação e ainda teremos tempo para clarificar o diploma em alguns pontos, para que esta salvaguarda da vontade livre e bem expressa, claramente expressa, e capacidades sejam, evoluam da melhor maneira. Eu, pessoalmente, gostaria, se a lei me desse essa possibilidade, de começar em piloto, ou seja, pilotar a experiência numa área, num ato, numa tipologia de atos mais limitada e depois ir fazendo em mancha, portanto, ir avançando para outros atos, porque acho que, por um lado, ultrapassava-se o obstáculo da desconfiança quanto a tudo o que é novo, que é absolutamente natural, limavam-se as arestas, corrigiam-se os erros e tínhamos tempo para todos fazer a aprendizagem que temos que fazer. De qualquer forma, a gravação que está prevista no diploma e que tem que ser guardada é um ponto importante e é um plus relativamente ao que temos hoje. Nós hoje temos a palavra do titulador a dizer aquela pessoa que estava à minha frente estava capaz, mas não temos meios, por exemplo, para o senhor juiz analisar e dizer, de facto, pelo comportamento que apresenta, evidencia isso, ou o comportamento que apresenta contraria totalmente isso. Portanto, acho que a gravação também pode ser um aliado até dos profissionais. Umas melhorias que eu gostaria de ter a possibilidade de introduzir era a possibilidade de... Claro que há sempre a possibilidade de recusa do ato, evidentemente, por suspeitas quanto à capacidade, mas se tivermos que fazer declarações expressas, eu sei que as menções às vezes são redundantes, já tivemos menções relativamente à participação ou não de agentes imobiliários e isso às vezes era pouco eficaz, porque diziam-nos que era um amigo. Mas, de qualquer forma, advertir as partes de que estão perante um oficial público e de que incorrem em crime de falsas declarações se estiverem, de alguma forma, a dizer algo que não está, que não corresponde à verdade e de forma expressa e ficar escrito, pode ser uma premissa dissuasora. Não resolve, mas ajuda. Por outro lado, parece-me que, neste caso, a leitura do ato não pode nem deve ser dispensada. Podemos dispensar a leitura de documentos complementares, porque senão vamos passar dias a ler documentos de bancos, e não convém muito. São muito extensos e redundantes. Mas a leitura do ato, neste caso, não me parece que possa ser dispensada, até para que da gravação resulte a reação, a expressão facial ao que o titulador vai lendo. Portanto, acho que esta era uma limitação que nos ajudaria também a ter mais segurança naquilo que fazemos. Eu disse que havia uma segunda parte que tinha a ver com as dificuldades relativamente à determinação da lei aplicável, e aproximo-me já do fim. Que tem a ver com os negócios celebrados de forma deslocalizada. Ou seja, eu posso ter, a usar esta plataforma, um advogado espanhol, que em Espanha nem sequer pode titular, mas aqui poderia, que se inscreveu, entretanto, na ordem, que resolve fazer um negócio de um prédio no Algarve entre um inglês e um holandês. E, portanto, podemos ter aqui alguma dificuldade de determinação da lei aplicável. Neste caso, eu acho, sinceramente, que era muito interessante que a lei tivesse esclarecido que a opção por esta modalidade determinaria ou a escolha de lei expressa, porque não podemos evitar que as pessoas usem os regulamentos comunitários, não podemos nem devemos, ou a escolha de lei expressa, ou então, na ausência de escolha, a aplicação da lei portuguesa. Não podemos, provavelmente, evitar que profissionais noutras latitudes, pelo menos da União Europeia, atendendo ao princípio da reciprocidade, possam praticar atos, tirando, de facto, os notários que têm competência territorial e os conservadores que também estão limitados por essa nota, mas podemos, com certeza, determinar pelo menos qual é a lei aplicável para que no futuro não fique a dúvida, afinal, para este tipo de ato,
que lei é que eu estava ou não estava a aplicar e quais são os seus efeitos. Portanto, a questão do direito internacional privado, que grandes dores de cabeça dá na faculdade e ainda maiores dá na vida profissional, é algo que me parecia útil que este diploma, que neste diploma ou em diploma sucessivo se viesse a clarificar para evitarmos, se não vier, também os profissionais o poderão fazer, sendo expressos nessa menção nos títulos. Eu queria terminar com uma nota de otimismo realista. No nosso país agora é hábito qualificarem-se os otimismos. O meu é realista. Eu acredito que vamos ser capazes de ultrapassar estas dificuldades e de ser um fator de progresso. Porque nisso estou inteiramente de acordo, como em muitas outras coisas, mas nisso particularmente de acordo com o que disse o Sr. Bastonário da Ordem dos Notários, o Dr. Jorge Silva. Se nós não fizermos, alguém fará por nós. E, portanto, melhor do que devemos levantar os obstáculos, devemos alertar para as dificuldades, mas orientando-nos à solução. As profissões jurídicas, advogados, solicitadores, notários, conservadores, todas essas profissões jurídicas devem demonstrar a sua abertura ao progresso e não precisam de lições de modernidade, de contratos, de smart contracts, de firmas que, por tudo, querem implementar modelos que são muito apelativos porque estão rápidos de blockchain, mas que, em matéria de segurança jurídica, e lá está um palavrão que nem sempre se gosta muito que nós invoquemos, mas lá está, é a fé pública e a segurança jurídica, têm que andar de mãos dadas, e parece-me que são pilares que as profissões jurídicas têm vindo a garantir, né, em matéria de titulação, e que melhor serão garantidos se nós soubermos abraçar o desafio da tecnologia. Portanto, termino com esta nota de esperança, de otimismo realista. Não vai ser fácil, se calhar não, mas eu acredito que temos tempo ainda para nos prepararmos e para melhorarmos o projeto que existe. E todos juntos, se calhar, somos capazes de fazer que a titulação à distância e através de videoconferência seja uma realidade, sem que sejam outros a fazer por nós. Muito obrigada. Sem mais, para já, comentários da Lénia, por favor. Boa tarde a todos. É uma honra fazer parte desta mesa de oradores notáveis, aos quais desde já endereço os meus cumprimentos. Dr. Jorge da Silva, Doutora Filomena Rosa, Doutora Carla Mendonça, caríssimo colega Dr. Armando Oliveira e estimados colegas convidados aqui presentes neste congresso. De facto, falando em tecnologia e seguindo um pouco relativamente ao final do período da manhã, apresentado pelo nosso colega Rui Simão, foi apresentado diversos serviços prestados pelo solicitador. E, nesse sentido, certo é que, falando de tecnologia, sempre foi uma preocupação constante desta Casa satisfazer as necessidades e as preocupações do cidadão, das empresas, permitindo ao associado prestar um bom serviço a essas mesmas entidades, garantindo assim a segurança jurídica. Desta forma, cumpre destacar, desde logo, a sua inovação quanto ao registro online dos atos notariais praticados pelo solicitador, o RUAS 2, de utilização obrigatória desta última plataforma inovadora em setembro de 2017, que permite, num único documento, ter a realização do ato, o reconhecimento da assinatura, da certificação de fotocópia, da autenticação de documentos associado ao número do registro, ao selo de autenticação e com o QR Code que permite consultar esse mesmo documento. Outras novidades, e desde 2011, e um dos mentores desse projeto, de facto, foi o nosso, neste caso, o nosso ilustre colega, Dr. Armando Oliveira, que foi o projeto Geopredial e que até hoje é um serviço prestado e de qualidade pelos solicitadores à sociedade.
O geoperdial consiste, em parceria agora com o BUPI, consiste a tal caracterização física da propriedade rústica, permitindo desta forma sabermos os limites corretos, ter um registro de fotográfico, uma caracterização dos elementos existentes nessa mesma propriedade, posses, servidões, entre outros, podendo inclusive ter a constatação de declarações dos respectivos confinantes. Este é um serviço que já está a ser prestado por todos, pelos associados, pelos solicitadores, permitindo, de facto, a quem compra saber ao certo quais os limites daquela propriedade. Para além disto, cumpre também destacar o autoconstatação, é o outro das ferramentas disponíveis aos associados que permite constar em determinado sítio de ter aquela realidade física do imóvel. Autoconstatação, reformulando, é uma ferramenta cuja mesma, no autoconstatação permite obter um documento inalterável e que um documento inalterável permitindo saber o que é que se passa naquele local físico. E isso poderá-se aplicar muito bem nos atos à distância, em que um investidor do estrangeiro pretende saber ao certo qual o estado em que aquele imóvel se encontra. E nessa medida poderá ser uma ferramenta a ser utilizada. Destaco desde logo também que poderá ser muito bem utilizado nesta nova tecnologia a criação da conta cliente do solicitador, associado ao programa de gestão dos escritórios, permitindo ser o fiel depositário do preço e garantir essa mesma segurança jurídica que tanto pretendemos. Certo é que com a pandemia veio despoltar o uso inovador da tecnologia e que todos nós já utilizamos e que estamos cientes desta nova era digital, desta nova era da respectiva sociedade. E, mais uma vez, o caminho faz-se caminhando, como dizia o nosso petista Fernando Pessoa, estamos aqui, de facto, para criar soluções e prestar um bom serviço à comunidade, à sociedade e que todos juntos iremos, de facto, conseguir. Notas importantes, e constando aqui também a doutora Filomena Rosa, certo? É que também, em termos de retificações diárias, essas situações, de facto, deverão ser mais simplificadas, porquanto o solicitador, sempre na ótica enquanto profissional por excelência, e de quer titulação, quer de aconselhamento e de legalização das respectivas propriedades, será importante, de facto, simplificar essa mesma realidade física, a realidade do papel. E isso, esperemos que todos juntos possamos contribuir para um bom serviço. Também cumpre recordar e relembrar, os tempos são outros, e as normas notariais ficaram estagnadas no tempo. Certo é que houve evolução tecnológica, simplificação e que se pretende um maior esclarecimento ao próprio cidadão, à própria empresa. E nessa medida existem determinadas normas que deveriam ser aperfeiçoadas, melhoradas ou inclusive eliminadas, permitindo desde logo a utilização de tabelas, a utilização de gráficos para um melhor esclarecimento do próprio cidadão nessa mesma, para efeitos da concretização do negócio em questão. Não quero apenas, estamos aqui os solicitadores, temos um longo caminho e que sempre
estivemos na vanguarda da tecnologia há mais de 10 anos e, nesse sentido, esperamos mais uma vez fazer parte deste novo projeto que vem aí pela frente e que poderão contar connosco e com todos os solicitadores. Muito obrigado. Ora, vamos tentar aqui nos minutos fazer aqui alguma interação, mas eu, correndo o risco de ser indelicado, há uma coisa que eu tenho que dizer. Há mais de 20 anos que a celebração de negócios imobiliários não está dependente, não está atrasada pelos tituladores ou bloqueada pelos tituladores. Também há mais de 10 anos que não está bloqueada pelos registros. Felizmente, houve uma mudança radical nos registros que acabou com aquela tradição de 1 ano para termos um registro na conservatória. Isso é um passado que para muitos dos que estão aqui não conhecem, porque é anterior ao seu início de atividade. Mas o que trava o negócio imobiliário, e eu não ouço dizer isto, é uma coisa, é a carga fiscal. Tudo o resto é paisagem. Nós ultrapassamos tudo. E se o Estado quer uma dinâmica maior no negócio imobiliário, sem dúvida que não pode estar a tributar consecutivamente o mesmo prédio por cada negócio imobiliário que é feito em cima dele. E, portanto, isto é um problema que tem que ser provavelmente repensado. Porque se nos negócios de outros bens o IVA é pago e é só pago pelo acréscimo, digamos assim, de valor que é tido, no caso do imobiliário não. Portanto, eu pago hoje 6,5%, ou melhor, 7,5% na prática, porque com o imposto de selo, pela transmissão do imóvel, se eu no dia a seguir o transmitir, volto a pagar 7,5% pela totalidade do bem. E, portanto, isto é uma realidade que todos temos que sofrer, e se queremos uma maior dinâmica no mercado imobiliário, provavelmente teremos que repensar, e se calhar a receita não era menor. Há uma coisa que é importante, o Dr. Sr. Bastonário da Ordem dos Notários referiu, a nossa colega também o referiu, é que nós temos que valorizar o negócio que está a ser feito, ou seja, não é a mera titulação, a titulação do negócio, por isso simples, isso não tem ciência nenhuma. O que tem ciência é uma data de outras implicações, o Sr. falou muito bem, implicações económicas, implicação na família, problemas sucessórios, que têm que ser todos pensados e muito bem pensados. Não está em causa, propriamente, se o negócio, se a vontade da parte estava ali formalizada, se ela de facto o fez com vontade. Não vai só para isso. Vai para muito mais. Se essa vontade, que aparentemente o cliente a tinha bem consciente, se calhar não tem consciência das implicações dessa sua vontade. E, portanto, eu digo muitas vezes que no meu escritório, se calhar são mais vezes as que não se fazem do que as que se fazem. Isto porque muitas vezes o cliente ouve um soundbite na televisão, agora não é na televisão, agora é no Facebook, não é? Que aparece uma coisa e diz, você faça isto, que senão ele aparece no escritório. Dizem no Facebook que é para fazer. E, portanto, e a primeira coisa que nós temos que dizer, que é uma pergunta habitual que eu faço aos clientes, quando me dizem alguma coisa, eu vou dizer, quero registrar os prédios. Quero aquela coisa habitual que é legalizar. E a primeira pergunta que eu faço é porquê? Eles ficam a olhar para mim e dizem, porquê? Sim, porquê é que o senhor quer pôr direito? Ele diz, bem, eu quero pôr direito porque eu ouvi dizer que... Eu disse, não, se é só para ouvir dizer, não vale a pena. Mas quer doar, quer fazer, quer vender, quer comprar, Bem, tem que haver uma motivação. E, portanto, o fazermos estas perguntas, às vezes que parecem inconvenientes, é o papel do solicitador, muito particularmente, fazer estas perguntas e tentar forçar o cliente a construir a sua decisão, que sinta que essa decisão é, de facto, bem pensada. A titulação é o fim, é o ponto em que vai terminar todo este pensamento. E a valorização do negócio passa naturalmente, por exemplo, no caso dos prédios rústicos, passa efetivamente pela determinação dos seus limites. Para que o negócio seja feito de forma estruturada, segura. Mais uma vez, a titulação não é propriamente o problema. O problema é identificar claramente o objeto que está a ser ali negociado ou que vai ser negociado. E eu, sinceramente, acho que um número significativo de solicitadores ainda não perceberam ou não alcançaram a importância do papel do geopredial e agora do UPI que tem nesta realidade toda. E acho que não conseguiram ainda, ou eles não conseguiram, ou a Ordem não conseguiu passar a mensagem e demonstrar qual é a importância que têm neste papel todo. Tenham a certeza que há 10 anos atrás ninguém se lembraria de dizer que um solicitador
iria andar com o GPS na mão a determinar os limites de um prédio. Podem ter a firme certeza que seria hoje impossível. Hoje estaríamos a discutir o cadastro de uma forma literalmente diferente. Nós hoje somos um dos principais atores neste processo e acho que há um número significativo de solicitadores que ainda não o perceberam, não conseguiram perceber isto. Naturalmente que agora, no momento em que o BUP é estendido para todo o território nacional, a urgência vai ser muita. E, portanto, é muito importante que os colegas, a partir de agora, pensem seriamente que papel querem assumir nesta nova realidade do território português. Porque tenham a certeza de uma coisa, os que estão no Sul dizem no Sul temos cadastro, esqueçam, porque o cadastro, o problema é em todo idêntico ao do resto do país. O cadastro está completamente desatualizado e vai ter que ser todo refeito novamente. O que existe é mais uma fonte de informação mais segura do que no resto do país, mas claramente vai ter que ser mexido. Portanto, eu deixava aqui o desafio aqui ao Sr. Doutor, que quer dizer assim, como é que valorizamos esta atividade? Não é? O problema, como disse, não é propriamente a titulação em si. Eu aqui há uns meses mandei um mail para alguém com responsabilidade na área e mandei-lhe um DPA. E dizia, verifiquei a identidade do signatário pelo documento de identificação, a qualidade do signatário pela certidão judicial, a qualidade do segundo por um código de certidão, a situação registral por outra certidão, o registro do central beneficiário efetivo também, o cumprimento das obrigações fiscais pelo IMT e o imposto de selo, a dispensa da exibição da licença por causa do artigo tal, a dispensa do certificado energético pelo artigo tal, os elementos matriciais pela caderneta. E depois passei para os arquivos. Quer dizer, isto é cansativo. Desculpem lá, é cansativo. Não é? E agora vamos ter isto filmado, desculpem lá, em que eu vou ler isto tudo e vamos ser pragmáticos. Quer dizer, tudo isto esse, de uma forma sumária. Mas tenham atenção, vamos ter que ler isto tudo. De uma forma compassada, de forma que fique gravado. Portanto, tem que ser porque são as regras. Agora, eu entendo é que, reparem, mais um desafio. Para que é que serve o certificado energético? Alguém sabe? Alguém conhece uma utilidade prática de um certificado energético? Ok? Ninguém entende para o que é que aquilo serve. Mas, no entanto, todos nós temos que pagar certificados energéticos para uma coisa. E reparem no paradigma disto. Para fazer qualquer negócio imobiliário de imóveis urbanos, em regra, digamos assim, para 99% deles, temos que ter certificado energético e pagamos 200, 300, 500, 600 euros por isso. Para georreferenciar um prédio. Meus amigos, isto vai ser de graça quer dizer, há aqui qualquer coisa que não bate bem. E é isto que nós devemos estar aqui a debater, quer dizer, o que é que nós podemos fazer para que o sistema melhore, para que a segurança jurídica seja, de facto, mantida e até reforçada, diria eu, sem tornar o processo uma burocracia cada vez mais pesada, que na realidade tentamos a segurança por via burocrática e não pela via efetiva de responsabilização dos atores que estão aqui envolvidos. Portanto, deixava aqui ao Sr. 2 minutos dizer assim, onde é que podemos valorizar mais? Eu acho que se calhar... Eu acho que se calhar começava ao contrário e dizia, nós temos que ser pragmáticos e olhar para o futuro, que é o seguinte, nós temos o BUP e agora vamos ter um cadastro, portanto, vamos ter objetos determinados. Nós vamos ter sistemas informáticos que, de alguma forma, vão fazer o enquadramento de toda a documentação. Foi lidar aqui agora, a dada altura, o prédio, como já acontece noutros países, vai ter esses elementos todos. Mais tarde ou mais cedo, o prédio vai ter a licença associada, vai ter um número único, não vai precisar ter o número de matriz e outro registro predial, porque isso não faz sentido, vai acabar por ter um número único, vai ter a ficha técnica associada e, portanto, tudo o que nós fazemos hoje em dia, há 10 anos, vai desaparecer. Isto é uma realidade que não é preciso ir propriamente a outro planeta para descobrir. Isto já existe no mundo, quer dizer, nós temos que olhar para o presente, porque todos nós precisamos de pagar as contas, mas temos que olhar para isto com uma visão de futuro. Seja um notário, um conservador, um solicitador, a nossa base, nós somos juristas e, portanto, como juristas que somos, e ao longo da história da humanidade, os juristas assumiram diversos papéis e, acima de tudo, o papel de um jurista é aconselhar as pessoas e a planificar. O cidadão comum, muitas vezes, a primeira pergunta que eu faço quando alguém está no meu cartório
não é própria, é muitas vezes o que é que pretende fazer. E a pessoa, ou no Facebook, ou no Google, ou no Dr. Google, e vem lá com uma ideia qualquer. Uns dizem da ação, outros querem fazer um campeão, outros querem fazer aquelas coisas todas que hoje vêm na net. E eu digo assim, olha, esqueça essas coisas e diga-me o que é que quer fazer. Quer dar as coisas sem receber nada em troca, quer vender e receber um preço, tenho uma coisa que não tem papéis para justificar que é sua. E depois é o papel do jurista enquadrar de forma até fiscal qual é a melhor forma de conseguirmos chegar ao resultado final. É aí que nós ganhamos dinheiro, como prestador de serviços. Mas mais do que ganhar dinheiro, é aí que nós somos úteis à sociedade. Porque a nossa existência futura depende de nós continuarmos a ser úteis. E nós temos que, esse serviço que nós estamos a prestar, seja do ponto de vista fiscal, e portanto eu acredito que isso é transversal às ordens, a preocupação de uma formação fiscal é bastante importante. É completamente diferente alguém fazer uma justificação que a seguir vai ser tributada em 10%, do que nós o aconselharmos, se afinal até existe uma habilitação de herdeiros e o prédio está integrado numa sucessão e podemos fazer um registro direto, do ponto de vista fiscal é muito melhor. Quer dizer, há uma série de soluções jurídicas que nós temos que encontrar e temos que ajudar as pessoas a fazer uma planificação. Isto noutros países já é uma realidade, ou seja, por exemplo, o notário em França, e dando um exemplo do notário francês, mas se falarem com solicitadores ou advogados, acaba por ser similar do ponto de vista daquela área em que nós concorremos, e há áreas em que nós não concorremos e em que as profissões são diferentes. Mas o que os clientes esperam que nós façamos não é apenas resolver o problema daquele dia, é que nós, de alguma forma, orientemos o negócio que eles estão a fazer para um conjunto de resultados futuros. Se uma pessoa me procura para fazer, por exemplo, um testamento e procura na net que tem que deixar a cota disponível, eu tenho que lhe perguntar se efetivamente, se ele não prefere antes fazer um usufruto a favor da esposa, porque o que ela quer é uma casa para morar e a cota disponível não lhe vai resolver nada, porque vai ser requerido o processo de inventário e a casa pode ir à venda e a pessoa ficar sem casa. O que eu lhe vou perguntar é fazer esse tipo de perguntas. E, portanto, isto passa muito por nós prestarmos os serviços jurídicos e usarmos as ferramentas, nomeadamente a videoconferência, para conseguirmos, de alguma forma, cobrar por esses serviços jurídicos, porque esse é um dos problemas que nós temos hoje em dia. Nós, hoje em dia, cada vez mais, oferecemos os serviços jurídicos. E, portanto, o conhecimento, hoje em dia, os dados, vendem-se, quer dizer, e nós temos que aprender também a vender a informação que prestamos e que é enquadrada ao caso concreto e que o Google não resolve. Quer dizer, um dia a inteligência artificial vai nos substituir a todos, mas até lá ainda não chegou. Depois eu vou usar os 2 minutos que já ultrapassei, portanto vou usar fora de tempo, 1 minuto inventado por mim, só para responder ali à minha queridíssima companheira do Conselho de Notariado e do Registro de Notariado, a Filomena Rosa. Não vou responder, mas vou apanhar um ponto que eu na minha intervenção não deixei. Até, eu fiz um parecer para a anterior lei e até um dia vou torná-lo público e que se prende com a questão que eu não falei dos atos à distância, que tem a questão da aplicação da lei internacional. Em bom rigor, a lei dos atos à distância permite que um advogado inscrito na Ordem dos Advogados Portuguesa, um solicitador, independentemente da nacionalidade, que vá para o Brasil, que venha cá, se inscreva na Ordem, vá, por exemplo, sei lá, para o Brasil e monte lá um escritório e faça as compras e vendas dos cidadãos brasileiros e portugueses todos por 5 euros. Não é nada impede, quer dizer. O facto de nós colocarmos na lei que ele tem que estar em Portugal, eu tenho seríssimas dúvidas que o sistema informático atual considere fazer um rastreamento de IP suficientemente efetivo para validarmos se o titulador onde é que ele está. Já nem digo as partes também podem estar fora do país. A questão da lei aplicável vai ser uma coisa extremamente complexa, quer dizer, porque depois vamos andar aqui a discutir todos onde é que os tituladores estavam. Pode ser por declaração, sim. A única solução, obviamente, a lei deveria ter a obrigatoriedade da declaração de onde é que as partes se encontram e qual a lei aplicável. Isso era o mínimo que deveria constar da lei para termos a segurança jurídica adequada ao caso concreto. Isso era o mínimo, quer dizer, se as partes podem fazer uma escolha de lei, o legislador, se pretende ter um sistema tão aberto, atenção, Portugal vai ser o único país do mundo que tem um sistema tão aberto como este, não há mais nenhum. Podem procurar à vontade, não há nenhum sistema no planeta neste momento de transmissão de propriedade, exceto alguns países que têm sistemas baseados até em blockchain para transmissão de propriedade direta, não há nenhum sistema que seja tão aberto como o nosso. Portanto,
nós, assim como eu há pouco vos disse que vamos poder prestar serviço ao planeta inteiro e à nossa diáspora, temos que nos lembrar cá que outras entidades vão prestar serviços aos cidadãos estrangeiros radicados em Portugal e também aos nacionais. E, portanto, eu vejo a legislação à distância como uma oportunidade em que nós temos que educar os nossos clientes para lhes prestar cada vez mais serviço à distância e, portanto, eles não recorrerem aos falsos prestadores de serviços, e é muito importante por aí o combate à procuradoria ilícita, por exemplo, que devia ser uma missão transversal às ordens todas e ao Ministério da Justiça, que infelizmente, na minha opinião, não é, porque a única maneira que nós temos de continuar a existir é efetivamente que os cidadãos tenham serviços jurídicos prestados por juristas. Eu pensei que isto tende a ser óbvio, mas a verdade é que, e há estudos sobre essa matéria, e a própria Ordem tem alguns pequenos estudos sobre isto, baseado nos números em consultoras sobre serviços, e pode ser chocante, mas mais de 70% dos serviços de consultoria de base jurídica que são prestados em Portugal não são prestados por juristas. Não são. Isso está mapeado. São prestados por uma série de entidades que existem. E neste momento já estão a aparecer, e basta irem à net para encontrarem isso, uma série de empresas, até de natureza tecnológica, que prestam assessoria jurídica. Em que a pessoa vai lá, coloca uma pergunta qualquer, aquilo vai coletando um conjunto de informação na internet e vai devolvendo a informação. Ou uma empresa que, por exemplo, faz ali concorrência com o IRN, que paga ao doctor, que paga à Google para ser o primeiro a aparecer na lista. E quando eu escrevo que era uma certidão do registro predial, o primeiro resultado que aparece é eles ganham lá 20 euros ou 15 euros, quer dizer, e que é um serviço jurídico, ainda por cima, procuradoria ilícita. Mas continua a existir. Cada certidão que eles emitem, ou seja, é de alguém que não quer ir ao site do IRN por algum motivo e não quer se dar ao trabalho. Aqueles 20 euros, por cada 20 euros que são pagos, são 20 euros que saem do mercado dos prestadores de serviços jurídicos. E, portanto, eu acho que há aqui duas guerras diferentes. Uma tem a ver com a nossa atitude perante a sociedade enquanto prestadores de serviços jurídicos e uma segunda que tem a ver com a questão das ordens profissionais e do poder político, que efetivamente tem que tomar uma atitude contra a procuradoria ilícita que seja decisiva, quer dizer, como aconteceu noutras áreas. Ninguém imagina que eu possa estar na internet a dar consultas médicas livremente e a cobrar-me por isto, quer dizer, o Ministério Público mandava-me lá alguém a casa, mas quantas vezes a Ordem dos Notários, nomeadamente, já denunciou sites de procuradoria ilícita como esse? Inúmeras vezes, e o próprio IRN, e todos os dias, toda a gente sabe quem é a empresa está identificada, as pessoas estão identificadas, não acontece nada. Aliás, nós participamos ainda há pouco tempo de um senhor muito engraçado, que era um português radicado em França, que dizia que era notário. E então fazia uns contratos na internet que vendia por 50 euros e assinava notary não sei quantos, que foi um curso que ele tirou por correspondência nos Estados Unidos. Mas dizia que era notário em Portugal. E nós denunciámos isto ao Ministério Público e dissemos que o senhor estava a cometer um crime de usurpação de funções. Fiquei surpreendido, porque o Ministério Público arquivou a queixa com base no facto de, efetivamente, o senhor dizia que era notário português. E a verdade é que ele era português e, de alguma forma, era notário. E, portanto, temos aqui algum caminho para andar, as entidades todas. E termino com isto. Sr. Doutor, quer completar alguma... Sim, já agora, pois, esta questão das certidões, normalmente nós não tem uma resposta desta para nos dar, mas dizem-nos, não é burla, mesmo quando nós dizemos que é procuradoria ilícita, eles dizem, não é burla, porque nas letras pequeninas que está cá embaixo no site, diz que aquilo é uma prestação de serviços e tal, e não sei o quê. Pronto. E basicamente nós vamos vivendo com certidões. Eu diria que as de registro predial são caras, mas eu tive conhecimento de um caso recente de pessoas que pagaram 55 euros por uma certidão de registro civil. Portanto, e depois o senhor estava muito indignado porque ele estava lá no Brasil, resolveu adiantar serviço e antes de chegar a Portugal pedir logo a certidão, porque vinha pedir nacionalidade, pois claro.
Pronto, e pagou um balúrdio pelas certidões dos avós, quando na verdade teria pago muito menos se tem ido ao site próprio. Também aí há um caminho a percorrer e que nós temos que fazer, de tentar que os nossos sites sejam mais visíveis, mas como nós não podemos pagar anúncios no Google, torna-se um bocadinho mais complexo. Mas essa é algo que eu acho que era importante sensibilizar o Ministério Público, para que não estamos a falar de burla, estamos a falar também, sobretudo, de usurpação de funções ou de procuradoria ilícita. Portanto, enfim. E pode haver burla também, enfim, isso mas já é outra questão. Aqui a senhora a doutora Lénia colocou uma questão importante, que são as retificações de áreas. Eu gosto muito de registro predial, talvez a área de registro goste mais, mas sempre detestei a parte das áreas, porque invariavelmente estão erradas, trazem-nos questões. O cadastro é ótimo, mas eu tremia cada vez que tinha que fazer um registro sobre um prédio cadastral. Porquê? Porque a margem de erro tem que ser mínima, e depois quando nós perguntamos, então, mas pôs um processo junto da DGT. Pus, tenho aqui. Pois, está bem, mas isto é o requerimento que apresentou há muito tempo, eu agora preciso de saber se ainda está pendente. E invariavelmente não estava pendente, porque as pessoas põem o processo, esquecem-se de pagar o valor que têm que pagar, e depois o processo é arquivado e, portanto, acaba por não produzir efeitos. E, portanto, temos que agilizar, e acho que está a ser feito trabalho nesse sentido. Há um grupo de trabalho a funcionar, e eu espero que produza resultados que agilizem também do lado do cadastro estas retificações. Mas também do lado do registro é preciso fazê-lo. E até na decorrência do BUPI, eu acho que se impõe uma revisão ao Código do Registro Predial. Ele teve uma em 2008, que não foi tão fundo como poderia ter ido, fez limou algumas arestas, tornou-o mais digital, mas há ainda um caminho a percorrer. E aqui lanço o repto, porque acho que era muito interessante que as profissões jurídicas que com o registro mais proximamente lidam, nos fizessem chegar sugestões, porque essa é um projeto em que mais cedo do que mais tarde teremos que fazer. Esta questão das áreas tem que ser revista. Faz muito pouco sentido eu continuar a exigir harmonização de áreas em alguns atos em que o titular, o proprietário, não intervém, e, portanto, se as pessoas soubessem que basta pôr a área completamente desconforme para evitarem uma penhora, estava a coisa muito mal parada. Felizmente, as pessoas percebem pouco de registros e, portanto, em geral, não usam esse estratagema. Usam outros expedientes, mas esse usam menos. Mas já vão usando. A verdade é que em alguns atos a harmonização não faz sentido, e a verdade é que não faz sentido estarmos dependentes das finanças. Uma coisa é estar dependente do cadastro, do BUPI, que são informações sólidas, geográficas. Outra coisa é estar dependente da informação fiscal, que hoje em dia é mais segura, apesar de tudo, mas que muitas vezes nós sabemos que, indo às finanças e dizendo o meu prédio tem 100 metros, ele tem 100 metros, ninguém lá vai ver. E muitas das avaliações são feitas através do Google, o que também não ajuda muito. Portanto, acho que rever o Código do Registro Predial é preciso, principalmente nesta área das áreas, da harmonização com a matriz e na decorrência até do funcionamento e da generalização do projeto BUPI. Acho que mais tarde ou mais cedo teremos que o fazer. Também o Código do Notariado precisa de uma atualização, porque ele é mais do que o Código do Notariado, sem querer expropriá-lo, Dr. Jorge, mas ele é o Código da Titulação, porque é nele que todos vamos beber as normas da titulação. E a verdade é que, se calhar, precisávamos de olhar para ele como uma perspectiva mais digital, e menos de livros e de averbamentos aos livros, que já se torna difícil fazer. Portanto, e da tinta preta. Não, mas eu nunca interpretei a tinta preta dessa forma. Pronto, temos já mais uma divergência jurídica, os juristas é assim. Eu sempre achei que não tinha que assinar a preto, mas a verdade é que depois o azul desaparece. Tenho que dizer que nos livros de registro o azul tende a desaparecer. Mas é de facto isso. Portanto, temos aqui uma confluência.
Precisamos de renovar as regras de titulação, as regras de registro, designadamente para ir ao encontro da georreferenciação, de termos uma base gráfica associada a cada prédio, e precisamos agilizar algumas situações, como as retificações, mas agilizar de facto e com segurança. A última agilização, da declaração do técnico, é uma agilização que tem trazido algumas dores de cabeça a algumas pessoas, porque o técnico de boa fé vai a um terreno, vê os limites e diz, isto é assim. Mas a pessoa pode ter ido lá no dia anterior a alterar os marcos. E, portanto, a verdade é que estamos a fazer retificações de áreas de forma muito insegura. Acho que podíamos substituir essa faculdade por exemplo, a apresentação de uma representação da georreferenciação que tem um grau de segurança muito maior. Um técnico, sim, mas um técnico que nos apresente um documento que não seja uma mera declaração de ciência, que até pode ser emitida de boa fé, mas pode não ser verdadeira. Eu só queria deixar aqui uma nota que eu acho que temos neste processo que o BUPI naturalmente vai ser o ponto de charneira disto, ou será o ponto de arranque para uma nova realidade. Eu acho que vamos ter que discutir todos que é o papel de cada um. Qual é o papel da autoridade tributária enquanto coletor de tributos e que não tem nada a ver com retificações de áreas, porque eles só têm que saber se há ou não uma fuga fiscal em determinada operação. Qual é o papel da entidade de registro, se está a registrar direitos ou se está preocupada com o objeto, se tem ou não que estar preocupada com o objeto, e qual vai ser o nosso papel de solicitadores, enquanto solicitadores, mas enquanto o novo papel de técnicos de cadastro. Que está aqui, que já temos solicitadores técnicos de cadastro, felizmente, e acho que teremos que ter muitos mais, e qual vai ser o papel. E a articulação destas três figuras, e qual vai ser o papel da DGT no meio disto. Não é da Direção-Geral do Território ou nas ilhas das respectivas direções. Porque tudo isto está ainda muito, como é que vou dizer, algo numa nebulosa. Estamos todos sem perceber bem quem é que manda em que sítio. E, portanto, eu estou sujeito a que um técnico de cadastro diga que sim, a área está correta, mas que depois chega às finanças e as finanças dizem que não, e que depois chega ao registro e diz-me que não. E, portanto, é muito difícil esta articulação. Nas palavras do Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores, diria, quanto mais difícil, mais oportunidades para os solicitadores ganharem dinheiro, mas, de facto, custa-nos muito andar a ganhar dinheiro com atos inúteis e, portanto, é preciso, de facto, aqui uma visão integrada de todo esse sistema. Eu vou chamar, sem sairmos daqui, porque já estamos um bocadinho atrasados, vou chamar o João Paulo, que vai fazer uma apresentação sobre formas de identificação digital, julgo que é isso, João Paulo, e passava já para o João Paulo e João Pedro, desculpa. Perdoa-me. Muito boa tarde a todos. Espero e desejo que estejam todos bem. Certamente estão com vontade de beber um café, assim como eu. Prometo não vos tomar muito tempo, depois de ter tido o privilégio de ser novamente batizado pelo meu querido amigo e colega Dr. Armando A. Oliveira. Mas não tem problema, como eu digo, Paulo é o nome do meu pai, por isso não é ofensa de maneira nenhuma. Aproveito para, na sua pessoa, cumprimentar todos as ilustres presenças aqui nesta mesa e agradecer as vossas intervenções, que de facto, para nós, como solicitadores, foram extraordinariamente importantes, porque dúvidas não há que nós estamos na era digital. Aliás, este congresso é, uma vez mais, prova disso mesmo. Quando aqui chegámos, por exemplo, um dos documentos que nos foi pedido à entrada foi o certificado de vacinação. Certificado esse que é digital, verificado através de um QR Code. E isso acontece não só aqui, no contexto do nosso congresso, mas acontece também em muitos outros contextos atualmente. Por exemplo, se queremos assistir a um espetáculo, se queremos entrar num restaurante e em muitas outras circunstâncias, o digital passou a ser algo do nosso cotidiano. E, de facto, isso, para muitos de nós, talvez tenha sido, se não a maior vantagem que a pandemia, infelizmente, nos trouxe, perto disso estará. Porque, como já foi aqui falado, e muitíssimo bem, nós passámos à distância de um clique a conseguir percorrer vastos quilómetros, a estarmos em qualquer parte do país, em qualquer parte do mundo, com qualquer pessoa, à distância de um clique. E tudo isto prova que, de facto, a era que estamos a viver é eminentemente digital. Isso, naturalmente, que traz as suas vantagens, as suas virtudes,
mas também traz as suas problemáticas, as suas questões de interpretação duvidosa, ou pelo menos neste momento. Mas não temos dúvidas que, não só do ponto de vista pessoal, como utilizadores, mas também do ponto de vista profissional, como solicitadores, tanto já agora como num futuro muito próximo, vamos tirar cada vez mais proveito destas ferramentas digitais. Nesta apresentação, vamos falar de duas formas de identificação digital. Certamente, estas duas formas de identificação digital são do conhecimento da grande maioria dos colegas e isso é muito bom. Mas vamos, em conjunto, revê-las. A primeira tem que ver com appid.gov.pt. Esta é uma aplicação oficial de acesso a documentos digitais emitidos pelo Estado português e é uma aplicação desenvolvida pela AMA, pela Agência para a Modernização Administrativa. Esta é uma aplicação que foi lançada no mercado no início de 2019 e que nos permite guardar, consultar e partilhar, através daquela que é talvez a ferramenta digital que nós mais utilizamos no nosso dia-a-dia, o nosso telemóvel ou smartphone, e podermos guardar, consultar e partilhar, como dizia, os dados dos documentos de identificação que estejam disponíveis nesta aplicação. Mas quem é que podem ser os utilizadores desta aplicação? Pode ser qualquer cidadão nacional que tenha a chave móvel digital ativa e que também tenha acesso às aplicações disponíveis para descarregar esta mesma app. No sistema iOS, a App Store, no sistema Android, a Google Play Store e no Huawei, a App Gallery. Quais são os documentos que podem integrar esta aplicação? Já aqui foi muito falado disso, o cartão de cidadão é um deles, a carta de condução, o cartão da ADSE, a identificação digital da defesa, o cartão do antigo combatente e, se não falho nesta informação, e se o fizer peço desde já desculpa, creio que desde ontem passou a ser possível também incluir nesta aplicação o documento único automóvel. Mas como é que nós podemos fazer tudo isto? Bem, nós depois de instalarmos esta aplicação no telemóvel, basta nós, com recurso à chave móvel digital, nos autenticarmos, indicarmos o nosso respectivo número de telemóvel e o PIN associado ao mesmo. O PIN, naturalmente o PIN da chave móvel digital, não o PIN do telemóvel, naturalmente. E, com isso, vamos adicionar os documentos pessoais disponíveis através deste serviço. Quais são as grandes vantagens destas formas de identificação? Bem, os documentos digitais que estão disponíveis nesta app e que agora vemos passar em vídeo têm exatamente a mesma validade que os documentos originais. E esta validade pode ser verificada através desta mesma aplicação instalada num outro telemóvel. E isto permite-nos, naturalmente, fazer a verificação da identidade. Nesse sentido, há pouco dizia o Dr. Jorge Silva da vantagem de apenas se ver a nossa parte do rosto, apesar de, como disse, estar careca. Eu também, isso para mim é uma felicidade, em virtude que a pandemia também trouxe assim um ligeiro aumento do tecido adiposo, por isso é uma vantagem também nós, ao fazermos a verificação da identidade, apenas o fazermos do rosto. Mas será que conseguimos fazer isso com uma certa medida de garantia, com uma certa medida de autenticidade? Sim. Para além de nós podermos consultar os dados dos documentos, nós podemos nos apresentar perante autoridades e serviços, porque os documentos digitais disponíveis nesta aplicação são substitutos da apresentação em formato físico e podemos fazê-lo ao apresentarmos-nos perante autoridades e perante serviços, desde que, e esta é uma condição absolutamente obrigatória, essa mesma entidade ou serviço tenha disponível esta mesma aplicação para poder fazer a verificação da autenticidade dos nossos documentos digitais. De que forma é que isso é possível? De duas formas. Como vimos neste vídeo, através da captura do código QR, nós conseguimos ler e validar o documento, ou, em alternativa, através da apresentação de um código de acesso. Quando nós consultamos na nossa aplicação determinado documento, é-nos informado de um código de acesso que nós podemos facultar à entidade ou ao serviço a quem estamos a apresentar este documento de forma digital, para que esse documento possa ser verificado. Por outro lado, uma terceira grande funcionalidade desta aplicação é criar uma certidão digital a partir de um qualquer documento.
Ou seja, nós ao utilizarmos esta aplicação podemos exportar os dados de cada documento para um ficheiro PDF respectivo. E, com isso, vai ser criada uma certidão digital que pode ser partilhada com terceiros, seja através de e-mail ou outros canais disponíveis no nosso smartphone. Inclusivamente, por exemplo, se quisermos apresentar um comprovativo de morada, que atualmente é muito usual em muitas das nossas necessidades do dia-a-dia, nós podemos emitir uma certidão digital e enviar a mesma através desta aplicação. Esta aplicação pode ser utilizada em formato offline, mas tão somente para consulta própria dos seus dados. Se nós quisermos, como dizíamos, apresentar a nossa identidade perante uma autoridade ou perante um serviço, ou emitir e enviar uma certidão digital, aí sim já temos que estar conectados à internet. Qual é a legislação que permite que tudo isto seja possível? É o artigo 4A da Lei nº 37 de 2014, que estabelece um sistema alternativo e voluntário de autenticação dos cidadãos nos portais e nos sítios da internet da administração pública, que é denominado chave móvel digital. Mas isto é do ponto de vista pessoal, ou do ponto de vista como utilizadores. E que dizer do ponto de vista profissional? Estamos aqui numa mesa redonda dedicada à nossa profissão como solicitadores. Será que é possível, do ponto de vista profissional, nós utilizarmos este sistema? Bem, neste momento o Código de Notariado é imperativo. Aquilo que diz na sua linha B, nomeadamente no artigo 28, número 1, refere à exibição do bilhete de identidade, de documento equivalente ou da carta de condução, se tiverem sido emitidos pela autoridade competente de um dos países da União Europeia. E, de facto, nesta medida, tem sido difícil, podemos dizer assim, o reconhecimento deste serviço e da facilidade que o mesmo acarreta. Ou seja, não se torna prático, porque, como há pouco dizíamos, o requisito obrigatório é que as entidades ou os serviços a quem apresentamos esta forma de identificação digital possa ser validada, mas muitas das vezes esses serviços não o têm. Por exemplo, um parecer técnico ou jurídico do IRN, o processo número 354/2020, referia precisamente esta circunstância. Um cidadão que se deslocou presencialmente a uma conservatória para apresentar aí um registro automóvel, que não tinha consigo o seu cartão de cidadão físico e recorreu a esta aplicação para forma de validação da sua identidade. O que é que aconteceu? Aqueles serviços não dispunham da aplicação de forma a validar a sua identidade e, como tal, isso não foi possível. Mas, como ainda agora dizíamos, o caminho faz-se caminhando e não temos dúvidas que o futuro passa por aqui. E, nesta medida, há muitas dúvidas que se nos pairam na mente, mas que certamente o tempo e, como há pouco dizíamos, a promulgação desta legislação vai permitir responder, que é, será que a aplicação id.gov.pt vai permitir, na titulação à distância, nós verificarmos a identidade dos signatários que estão naquele ato notarial, porque, através de videoconferência, nós podemos capturar aquele código QR e podemos verificar, será que será dessa forma ou de outra? Bem, uma segunda forma de identificação digital, que também já vi que já estava a ser projetada, é o SCAP. O SCAP é o acrónimo de Sistema de Certificação de Atributos Profissionais. Mas o que é este sistema de certificação? Bem, este sistema de certificação permite que o cidadão se possa autenticar e assinar documentos digitais na qualidade das funções que desempenha enquanto profissional qualificado. Para isso, ele tem de associar atributos profissionais através do sistema de certificação. Quais são os atributos profissionais que podem ser configurados com o cartão de cidadão? Atributos empresariais, atributos de dirigentes públicos, atributos de eleitos locais, atributos de funcionários e ainda um último e quinto, outros atributos. O que é que são estes outros atributos? São algumas entidades que disponibilizam atributos específicos com os quais os seus funcionários também se podem autenticar ou assinar documentos digitais. São exemplo disso a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, o Governo Regional dos Açores, da Madeira, a Ordem dos Contabilistas Certificados e a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Defesa Nacional. Este sistema de certificação, ou forma de identificação digital, tem por base a Portaria número 73 de 2018. No que diz respeito aos atributos empresariais, que talvez seja aquele que, tanto do ponto de vista pessoal, enquanto utilizadores, como do ponto de vista profissional,
pode ser mais aplicável no nosso dia-a-dia, quem é que pode ter este atributo empresarial disponível no seu cartão de cidadão? São os administradores, os gerentes, os diretores e os procuradores. Quais é que são os documentos ou os requisitos para que ser possível associar atributos empresariais com o SCAP? É a chave móvel digital, por um lado, e o cartão de cidadão, o código PIN, ou leitor de cartões Smart Card. No caso do procurador, que também aqui referimos, a certificação deve ser feita com base, uma vez mais, em documentos digitais ou eletrónicos, neste caso, a procuração eletrónica, que deve estar registada no site procuraçõesonline.mj.pt. Este serviço, naturalmente, tem um custo e, se falarmos de certificação de administrador, gerente ou diretor, o pedido inicial de certificação é gratuito, quanto que os seguintes custam 40 €. E esta certificação é válida durante 2 anos. Se se tratar de certificação de procurador, então o pedido custa também igualmente 40 €, mas desta feita a verificação já só é válida pelo período de 1 ano. Como é que nós podemos, então, associar atributos empresariais através do SCAP? Autenticando-nos com o cartão de cidadão ou a chave móvel digital na parte da área reservada do portal autenticação.gov e aí, através da funcionalidade aí disponível, um administrador, um gerente, um diretor ou um procurador de uma sociedade anónima, de uma sociedade por cotas e também das cooperativas, poder registar este atributo empresarial. A partir daí, é-lhe permitido autenticar-se e assinar documentos digitais na qualidade e com os poderes que desempenha no contexto da empresa. Para isso, basta, uma vez mais, utilizar a aplicação autenticação.gov. A assinatura digital, na qualidade e poderes tanto de administrador, de gerente e de diretor, pode ser utilizada em inúmeros atos, como, por exemplo, contratos de trabalho, na formação e na execução de contratos públicos, na apresentação e execução de candidaturas, tanto a fundos nacionais como comunitários, na abertura e movimentação de contas bancárias, como ainda agora neste painel falámos, e também nas atas e deliberações dos órgãos sociais, entre muitos outros serviços que podem ser utilizados com o atributo empresarial do SCAP. Em jeito de resumo, o que é que podemos dizer? Bem, que estas duas formas de identificação digital, tanto a app id.gov.pt como o SCAP, Sistema de Certificação de Atributos Profissionais, representam o presente, mas também, ao mesmo tempo, o futuro. Representam o presente e também o futuro, não só nosso, enquanto utilizadores, mas também nosso, enquanto profissionais. Ansiamos muito o momento em que pudermos, aqueles que titulam, fazê-lo à distância, com recurso a estas funcionalidades, a estas formas de identificação digital ou outras. Para isso, o que é que nós temos que fazer? Manter-nos constantemente atualizados para podermos utilizar estas funcionalidades bem como outras. E para isso, todos sabemos que podemos contar não só com a Ordem, mas em particular também com o Instituto de Formação Boto Machado, no sentido de nos dar formação que nos capacite a utilizar estas e outras funcionalidades. Porque o objetivo é claro, queremos, todos nós, sem exceção, cumprir a máxima de um solicitador, todos os serviços. Por isso, que o possamos fazer não só agora, mas também no futuro, com a expectativa de que o caminho se faz caminhando e que o amanhã será melhor do que o hoje. Muito obrigado. Vou agradecer aos participantes, a todos que participaram aqui nesta mesa quadrada redonda. Estamos 16 minutos atrasados, recuperamos porque aqui o João Pedro acelerou de forma magnífica e vamos ausentar-nos da mesa agora para passarmos para a parte do debate das propostas. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos.